Gente, eu vou aproveitar que eu tô sozinha. Minha visita foi embora. Eu vou fazer um tour com vocês, um tour rápido pelas minhas acomodações da minha colônia de férias. Essa é minha cama. Essa é o sofá do meu visitante. Deixa eu botar um sapato. Aqui é a casa do meu vizinho. Veio um lanche aqui da tarde pra mim. Pão de frango, quem me conhece sabe. Suco de uva, quem me conhece sabe. Aqui é a casa do vizinho. A casa do vizinho tem cama automática. A minha cama é na manivela. Já quero reclamar. Aí tem uma torneira aqui pra lavar a mão. E um banheiro top. O banheiro é top mesmo. Eu gostei do banheiro. Tem aqui a comadre. O instrumento mais humilhante da vida do ser humano doente. Chuveirinho top. O chuveirinho esquenta bem. Privadinho. Papelzinho. E só. Essa é a minha... E para almoço, estrogonofe de frango. Mas tem um ovinho aqui também, uma gelatina. E para loucura dos fãs de estrogonofe, é estrogonofe com feijão. Minha irmã pira. Alô, senhores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muitíssimo bem no dia de hoje. Bom, hoje eu não estou no meu cenário mais lindo e maravilhoso. Tem uma casinha de cachorro aqui atrás de mim, que hoje em dia quem dorme é a tartaruga. Mas eu tô um pouco fora de casa porque vim tomar um sol. Aí o sol tava muito quente, aí eu saí um pouco do sol. Mas tô no quintal de casa. Não precisamos conversar. O que aconteceu? Não é mesmo? O que aconteceu? Porque aconteceram muitas coisas. E tudo isso, eu acredito que tenha sido só uma prova
do quanto a empatia humana faz diferença na vida das pessoas. Bom, tudo começou quando eu comecei a tomar o antidepressivo, né? Eu nem me lembro porque eu ainda não editei os vídeos. Hoje é dia 15 de julho de 2025. Bom, tudo começou com uma crise grande de ansiedade, né? Vocês acompanharam aí como é que foi a saga da adaptação ao antidepressivo. Graças a Deus, acredito que eu já esteja bem adaptada, não sinto mais tanto tremor, eu não sinto mais tanta sonolência. Voltei, né, retornei ao meu trabalho, queria até ter feito um vídeo em relação a isso, mas não deu tempo. Eu permaneci 12 dias, né, eu saí de férias, trabalhei uma semana, permaneci 12 dias afastada de atestado, e aí quando eu voltei do atestado, a minha vida fez assim, ó, virou de ponta cabeça, literalmente. Tava me adaptando, né, ao remédio ainda, a um comprimido inteiro. E no segundo dia, eu acho que sim, no segundo dia depois que eu retornei do meu atestado, a supervisora de um outro setor lá da empresa, ela me chamou para conversar e me fez um convite para ir pro setor dela, né, uma, abre aspas, promoção, assim. E eu falei, caramba, mano, mesmo depois de eu ter passado 10 dias afastada por conta de saúde mental, ela ainda veio, né, me dar essa oportunidade. E assim, eu não pensei duas vezes em aceitar, porque um dos motivos de eu ter adoecido, né, mentalmente foi por conta do setor onde eu trabalhava, né, foi basicamente por conta da gestão, assim, né, do setor onde eu estava. Como eu sempre falei, né, eu gosto muito de trabalhar na empresa onde eu estou trabalhando hoje, então foi meio que uma salvação, porque eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia sentar e conversar com a minha chefe e eu ia falar, ou você me manda embora, ou eu peço as contas. Pedir as contas eu não ia, né, porque eu já tenho mais de um ano, mas eu ia sentar e conversar com ela, né, porque realmente eu não tava bem e da forma com que eu estava eu já não via como melhorar, uma forma de melhorar, de ficar bem mentalmente, permanecendo no mesmo setor. É aquilo que sempre se fala em terapia, sempre se fala em estar bem. A gente precisa sair do lugar que machucou a gente, né? Do lugar que nos maltratou. Então, se eu permanecesse no mesmo setor, não iria dar certo. Então, eu já tava crente de que eu ia pedir pra ser mandada embora e eu ia me virar depois. E, graças a Deus, eu acredito muito na providência divina. Não precisou eu ter essa conversa com ela, porque eu acho que eu voltei numa segunda, foi numa segunda-feira, trabalhei a segunda-feira, eu falei, eu vou trabalhar hoje pra ver como é que vai ser, como é que eu vou me sair, e aí, tipo, na terça-feira, qualquer coisa, eu chamo ela pra conversar. Na segunda-feira passou tudo bem, eu me estressei bastante, inclusive. Mas quando chegou na terça-feira que eu ia, né, que eu estava pensando seriamente em chamar ela pra conversar, a supervisora do outro setor me chamou e eu acabei conversando com a supervisora do outro setor. E no final das contas, isso foi na terça-feira, na quarta-feira eu já tinha sido transferida para o novo setor e na quinta-feira eu já estava basicamente, oficialmente em outro cargo. Mais cedo eu falei promoção, né, entre aspas, porque eu continuo no mesmo cargo. Houve, né, uma mudancinha, uma alteração de salário, mas o cargo continua o mesmo, eu continuo sendo assistente, né, agora eu sou assistente de qualidade. Antigamente eu era assistente de customer, agora eu sou assistente de qualidade. Enfim, trabalhei uma semana certinho, passei todo o meu trampo, né, pra frente. Na semana seguinte, eu trabalhei segunda, terça e quarta. Quinta-feira eu acordei com uma dor de cabeça muito grande. Eu já, na verdade, na segunda-feira já tava notando que eu tava com um pouco de dificuldade para respirar, que tava com muita secreção. Eu pensei que eu tava com uma crise de sinusite, né? O que
é normal nesses tempos frios e esses dias fez muito frio mesmo. Então, eu pensei que era mais uma crise de sinusite, né? Tomei o remédio que normalmente eu tomo, estava tomando o remédio que normalmente eu tomo. Fui trabalhar segunda no meu setor novo, terça, quarta. E aí na quinta-feira eu acordei com muita dor de cabeça. Aí eu avisei minha nova chefe, eu falei, nova chefe, eu não tô bem, eu acho que eu preciso tomar uma inalação, tomar uma injeção. E aí eu vou no médico quando eles me liberarem, né? Eu vou pedir só o atestado de horas. E aí eu vou pro trabalho. Daí ela falou, não, tudo bem. Ela falou, tenta passar na telemedicina, que aí pelo menos você já vai medicando e tal. E aí se você se sentir bem, você vem. Aí eu falei, beleza. Só que aí eu fui no médico, né? Falei, é melhor eu ir logo, porque aí eu já tomo inalação, tomo injeção e aí já encerra logo esse assunto, já curo logo. Isso na quinta-feira, dia 10. Chegou no hospital, a médica pediu um raio-x e acabou que eu tava com pneumonia. Foi a primeira vez, eu acho que nesses meus 31 anos, eu não sei, não me lembro de ter tido pneumonia antes, né? Eu sempre tive muita crise de bronquite e tal. Estava eu com pneumonia, com 2 manchonas, assim, uma em cada pulmão. A saturação tava em 90, normal é a partir de 96. Quando a médica viu o raio-x, viu a saturação, ouviu meu pulmão e ele tava fazendo, sabe, tava chiando muito, ela falou, não, não tem condições, eu vou ter que te internar. Aí, o quê? O quê, minha senhora? Pois é. Aí eu falei, não, doutora, me dá um comprimido aí, eu vou pra minha casa, eu preciso estar em casa. Ela, não, se eu te liberar agora é responsabilidade minha, você não tá bem, você vai ficar. Eu falei, puta merda, mano, eu não acreditava. E aí, tipo, eu cheguei no hospital, era acho que 12:30, por aí. Porque foi assim, eu passei a noite, né, de quarta pra quinta, eu passei a noite acordando, afogando, realmente. Eu tava com falta de ar e muita secreção, né? Falta de ar, então não dormi direito. E aí, então, quando eu acordei de manhã, que eu vi que, tipo, eu ia precisar ficar um pouquinho a mais, falei, eu vou dormir mais um pouquinho e eu vou no médico, né? Avisei minha chefe, ela falou, tudo bem. Aí eu cheguei no hospital 12:30. Era 4 horas da tarde, eu tive a notícia de que eu iria ficar internada. Então, tipo, foi tudo muito rápido, assim, sabe? Aí eu avisei minha mãe e falei, mãe, a médica vai me internar. Aí minha mãe já ficou desesperada, meu pai ficou desesperado, minha irmã ficou desesperada, Denilson ficou desesperado. Avisei minha chefe ficou desesperada, porque, tipo, eu não tava mal, né? Eu tava com dificuldade pra respirar, meu nariz tava escorrendo, mas eu não tava morrendo, assim, né? Tava com um pouco de tosse, mas tosse seca. Então, ninguém esperava que fosse caso de internação. Mas o que a médica explicou é que, como estava bem no princípio, né, eu já não estava com tantos sintomas ruins, assim, né? Tava com dificuldade para respirar, mas os sintomas ainda não estavam tão ruins, assim, para eu ficar muito malzona. E aí, só que para garantir que eu ficasse bem logo, ela resolveu me internar. E aí começou a saga da internação, meus queridos. Pois é, cheguei lá numa quinta-feira, saí no domingo, graças a Deus, mas os 3 dias que pareceram que foram um ano. Tava até falando pra minha mãe, falei, nossa, não é possível, a gente perde a noção da hora, a gente perde a noção de dia, entra a gente no quarto, sai a gente do quarto, é uma sensação horrível assim mesmo. E das outras vezes que eu precisei ficar internada, foi pra cirurgia, mas eu fiquei um dia, né, dormia, passei a noite no hospital. Eu fiz uma cirurgia de retirada de vesícula, foi a primeira que eu fiz. Também fiquei um dia só, uma noite, né? Internei de manhã e saí, tipo, na manhã seguinte. E a outra da retirada de mioma, que também foi basicamente a mesma coisa. Não, acho que eu saí no mesmo dia. Na de mioma eu saí no mesmo dia. Eu não cheguei nem a comer no hospital. Internei de manhã, à tarde eu já tava saindo. Foi bem assim, depois que terminou os negócios de Covid, né? Então aí o pessoal não tava internando por tanto tempo, mais assim. Então eu acho que essa foi a minha internação mais longa de todos esses anos, né? Terceira vez internada, mas foi a internação que eu fiquei mais tempo. E aí eu vi aí blogueira de Instagram tentando, porque tipo, a minha cabeça não parava, né?
Não deixei de tomar, né, o meu remedinho, o antidepressivo, não deixei de fazer o tratamento, o médico liberou tudo certinho. Só que como é que fica a cabeça de uma pessoa que não trabalhou nem uma semana no novo setor depois de uma promoção, ficar internada? Eu só pensava no meu trabalho, só pensava em tipo, meu, tô lascada, minha chefe, eu tô ferrada, minha chefe vai me mandar embora, ela vai falar, Rosália, que porcaria é essa, o que tá acontecendo? E aí eu falei, não, eu preciso me manter distraída, né? Preciso me manter com foco em me cuidar, em ficar bem, porque senão eu vou pirar, realmente. E aí eu virei blogueira de Instagram, comecei a postar a rotina no hospital, rotina na internação. No começo, assim, foi bem interessante porque foi bem leve, né? Eu tava tentando levar na esportiva, na brincadeira, porque eu tava desesperada, né? Então, normalmente quando eu fico nervosa, eu tenho esse mecanismo, né? Eu fico nervosa, eu faço piada. E aí eu tento deixar as coisas o mais leve possíveis para as pessoas ao meu redor não ficarem tão nervosas quanto eu. Esse é o meu jeitinho. Então, aí eu comecei a gravar vídeo, comecei a fazer tour no quarto do hospital, porque eu fiquei mal, mas eu não parei de andar, né? Minha vida tava normal, exceto pelo fato de eu não conseguir respirar. Aí fiz review de cama, né, comecei a falar dos vizinhos de quarto, né, porque quarto compartilhado, então fica você e mais uma pessoa, né, no quarto, pelo menos nesse hospital que eu fiquei, foi eu e mais uma pessoa. E assim, logo que eu internei, a minha vizinha, ela também tava com pneumonia, só que ela tava internada há 1 mês, gente, no hospital, 1 mês com pneumonia. Aí ela teve alta um dia depois que eu cheguei, né? Eu dormi uma noite lá com ela. E aí no dia seguinte, acho que era por volta do meio-dia, ela teve alta. Mas ela ficou internada 1 mês, galera. 1 mês. Mas o dela foi, tipo, ela foi pra UTI, agravou a situação da pneumonia. Ela é obesa, né? Então, aí deu um monte de complicação. Inflamou a coluna, ela parou de andar. Muita coisa aconteceu com a dona Márcia. Meu Deus, nunca mais vou esquecer o nome dela, dona Márcia. Na verdade, eu acho que eu nunca vou esquecer mais o nome de nenhuma das minhas vizinhas. E aí, a dona Márcia teve alta, eu fiquei um pouquinho sem vizinha. E chegou a dona Maria Rita. Dona Maria Rita, eu acho que tinha o quê? 90 anos. 90 anos. Dona Maria Rita foi pra casa do filho dela, foi tomar um banho porque eles iam pra uma festinha, ela ia cantar no coral da festinha. Ela escorregou, quebrou o fêmur na casa do filho dela. E aí foi pro hospital, né? O filho foi levar ela pro hospital, chegou lá 10 horas da manhã. Isso eu só quietinha ouvindo as conversas das pessoas. E sendo blogueira de hospital. Aí chegaram lá 10 horas da manhã, só sei que internaram ela, era quase 7 horas da noite, por aí. Quando ela subiu pro quarto, né? Eram umas mais de 7 horas. Uma senhorinha super lúcida, uma senhorinha super astral, assim, pra cima. Começou a conversar, falando que ia cantar no coral. E aí escorregou, quebrou a perna. Aí deu 7h30, era ela e o filho dela, né? De acompanhante. Aí o filho dela falou, ó, mãe, não tem muito o que eu fazer, eu vou lá, tá? E aí simplesmente deixou a mãe dele lá. Ele falou, eu vou, mas eu volto. Deixou a mãe dele lá, porque ele ainda ia pra festinha. A festinha que a mãe dele ia cantar, se arrebentou e não foi cantar. Ele foi, deixou a mãe dele lá no hospital e foi pra festinha. Eu fiquei, caramba, mano, ou eu sou, tipo, muito burra, ou sei lá, eu nunca faria isso com a minha mãe, nunca faria isso com a minha mãe. Porque ele não viu, mas eu vi. Né? Chegou uma jantinha lá pra ela e as enfermeiras, elas, tipo, não podem parar pra dar janta pros pacientes, né? Se é um paciente mais velhinho assim, tem que ter um acompanhante justamente pra ajudar ele nisso. Aí chegou uma sopinha e uma gelatina lá pra ela. E aí ela perguntou pra enfermeira, né? Ah, o que que tem aí? Aí ela, sopa e gelatina. Ela, eu quero gelatina. Aí a enfermeira falou, ah, mas cadê seu acompanhante? Aí ela falou, ele já vem, ele foi num compromisso e já volta. Aí ela, ah, então você vai ter que esperar ele voltar. Aí ela, mas eu quero gelatina. Eu fiquei, mano, como assim, velho? Olha só, certas coisas, ai,
sei lá. E aí começou o rebuliço, né? Porque ele era acompanhante e conforme normas, né? Quando se tem acompanhante masculino em um quarto feminino, não pode passar a noite, né? É só visita. Então, 2 pacientes mulheres, acompanhante para passar a noite mulher. Ou se, por exemplo, fosse um paciente homem, uma acompanhante mulher, não teria problema ter uma mulher. E aí, o pessoal do hospital, eles resolveram me trocar de quarto, né? E aí, eu também não ia me sentir confortável, né? Em passar a noite com uma pessoa que eu não conheço, um homem que eu não conheço. Não ia me sentir à vontade pra ir no banheiro, não ia me sentir à vontade pra tomar um banho, né? Com outro homem dentro do quarto. E aí, eu pedi gentilmente, né? Falei, será que tem a possibilidade e tal de me trocar? Não tem problema se não der. Se não tiver outro leito, né? Não tem problema nenhum. E aí, o supervisor lá, ele foi bem babaca, pra não falar, né? Pra falar a verdade, na verdade. Ele foi bem babaquinha comigo. Falou, mas você quer mudar pra um apartamento? Porque o seu plano só cobre enfermaria. Eu falei, eu sei o que meu plano cobre, mas eu só estou pedindo vendo a possibilidade. Se não tiver a possibilidade, tudo bem. Ele, mas não é porque você quer que a gente tem que fazer. Aí eu falei, Falei, meu querido, normalmente, né, as normas dos hospitais funcionam assim. Aí quando eu falei normas, aí ele, acho que ele ficou meio babaca, né, que ele pensou que tava falando com uma pessoa que fosse leiga desse tipo de coisa. E aí ele falou, eu vou verificar a possibilidade, mas nada concreto, tá? Não vou te dar esperança nenhuma. Aí eu, fechou, tranquilo. Mas isso... Ele entrou no quarto pra falar comigo. Eu pedi pra falar com ele no corredor. Eu falando assim, tipo, mó baixinho com ele, porque eu falo baixinho. E ele falando alto e, tipo, as enfermeiras que estavam passando tudo parando pra ouvir a conversa, sabe? Foi bem constrangedor. Passou, o filho da senhorinha voltou. E aí ele voltou falando, mãe, sem condições, tá? Eu voltei aqui pra dar janta pra senhora, mas olha só essa cadeira. Essa cadeira é horrível. Eu não vou dormir aqui com a senhora não, tá? Eu vou pra minha casa e amanhã de manhã eu volto. Não tem condições, eu vou ficar muito desconfortável aqui. Aí a senhorinha, tipo, levando mó de boa. Ela falou, tudo bem, meu filho, vai pra casa descansar. E aí eu fiquei, caramba, mano, eu nunca deixaria minha mãe sozinha no hospital nessas condições, cara. Nunca, nunca, nunca. Mas aí isso me tranquilizou, né? Eu falei, bom, já que ele não vai passar a noite fora, não vai passar a noite aqui, eu vou ficar de boas, né? Eu vou dormir também. Isso já era umas 10 horas. Já tinha comido, já minha medicação ainda não tinha chegado, porque começa a partir das 10. Mas eu deitei minha cama, eu tava cansada. Deitei minha cama e fui dormir. Aí, tipo, do nada, chega lá a enfermeira-chefe com a cadeira de roda, ela arruma suas coisas. Aí eu, vocês conseguiram? Aí ela, vamos. Tipo, poucas ideias, né? Eu, eita, nós. Isso no plantão da noite, gente. No plantão da manhã eu não tive nenhum problema com ninguém do plantão da manhã. No plantão da noite que foi complicado. E aí, nossa, deixa eu ver se eu consigo gravar esse momento. Aqui temos uma mosquinha de banheiro. E ali, uma aranha. Será que a gente consegue ver o momento do ataque? Ou será que vai demorar muito? Da hora a natureza, né? Teve um pequeno avanço da aranha ali. Mas eu acho que a mosquinha deve estar vendo ela. A mosca deve estar vendo ela. Aí, ó. Mosquinha aqui e a aranha ali. Mas meu relógio despertou. Tem que tomar um remedinho aqui agora. Tá isso. Vou aproveitar para mostrar pra vocês a bagunça da minha casa. Nossa, minha casa tá fedendo remédio. Nossa senhora. Tá fedendo antibiótico. Tem roupa em cima da minha cama, tem remédio, tem capivara. Meu quarto tá uma bagunça. O remedinho que eu tenho que tomar agora é o xaropinho só. Mas vou tomar ele certinho, né? Porque eu quero ficar bem. Onde é que eu parei? Esqueci onde é que eu parei. Lembrei. As mulheres chegaram lá com a cadeira de rodas e pediram pra eu arrumar minhas coisas, né? Arrumei minhas coisas e elas me transferiram pra outro quarto. Mas detalhe, a cadeira de rodas que elas pegaram tava quebrada. E aí a enfermeira suando lá pra me levar. Eu falei, moça, eu estou andando. Deixa eu andar. Aí ela falou, protocolo. Xarope doce. A única coisa que ela falou pra mim foi protocolo. Aí eu, ui, protocolo. E aí
me levou, quer dizer, aí a moça da comida mesmo, né? Tava passando, ela falou, Rosália, você tá mudando? Aí a enfermeira falou, eu tô tentando, né? Se a cadeira não colaborar, ela vai dormir no corredor. Eu falei, não vou não, moça, porque eu sei andar, eu vou andando. Aí ela deu uma risadinha assim, passou, me levou lá pro quarto. E me levou pro quarto de uma senhorinha muito senhorinha, quer dizer, a senhora do fêmur quebrado, do filho sem noção, ela tinha 90 anos. E a senhorinha para que eu fui, né, o quarto, tinha 91. Só que nem se comparava, né, uma para outra, né? E aí me instalei lá no novo quarto. Só que eu acho que esse meu pedido de mudança, né, tipo, não foi nenhuma exigência, eu só pedi para verificar a possibilidade. Incomodou o pessoal, porque aí a menina perguntou se eu tinha trocado do café da noite. Eu não tomei café da noite. Minha medicação começou a ser aplicada, era quase meia-noite. Eu fui dormir mais de 1h da manhã. Pelo que eu vi, a senhorinha que, né, tava no mesmo quarto que eu, a dona Rita, não tinha acabado de subir também da UTI. Só que eu não tinha entendido, né, já tava tarde. Eu só fui entender no dia seguinte de que ela já estava em protocolo paliativo, né? Então foi complicado. Aí as coisas começaram a ficar mais sinistras, né? Eu entrei no quarto, eu tive uma crise de ansiedade depois que eu cheguei no quarto. A situação dela me lembrou muito a situação da minha avó, do meu avô. Então foi deveras pesado pra mim. Sei lá, eu fiquei com medo, né? Me senti sozinha, me senti, ridicularizada até, né? Pelo fato de eu ter pedido um favor e eles terem feito esse favor meio que de má vontade e ter me colocado do lado de uma paciente terminal, assim. Não que eu pudesse exigir alguma coisa, mas foi o que eu falei pra vocês no começo, né? Às vezes a empatia falta no mundo, né? E quando falta empatia, a gente não consegue cobrar das pessoas aquilo que elas não conhecem, né? Às vezes a pessoa nunca conheceu empatia na vida dela, então ela não vai saber lidar, né? Ela não vai saber ter empatia se é algo que ela desconhece. Então, aquela noite, depois que eu me mudei, eu tive uma crise de ansiedade, me encheram de corticoide, tanto é que eu tô com as caras inchadas até agora. Passou, né? Ela tava respirando bem mal, mas só que também foi, né, internada com diagnóstico de pneumonia. Só que ela pegou uma infecção de urina também, precisou ficar na UTI, precisou, né, tomar medicamentos mais fortes, só que ela tava com a respiração, né? E aí, tipo, essa infecção de urina parece que se espalhou, e aí deu infecção no sangue. Ou seja, pelo que eu entendi, o médico falou, a gente vai entubar, né? Porque para cuidar dela a gente precisa entubar, mas para entubar precisa de uma sedação, precisa de um monte de coisa, né? Parecia que ela tinha uma hérnia lá também, então era um processo mais delicado. Ia precisar fazer um procedimento para entubar ela, né? Para dar medicação, para dar alimentação e tal. E a filha que tava cuidando dela falou, não, é difícil, né? Ela não quis deixar, né? Ela achou que seria maltratar demais a mãe dela e não quis deixar entubar. E aí o médico falou, então, se não vai entubar, a gente tem que entrar com o paliativo. E o que o médico falou? Pelo que a senhorinha tava explicando lá pra mim. Ela falou, o médico falou que o paliativo ia deixar a minha mãe confortável. Isso ainda tá aqui, sim, sabe? Só que, aparentemente, ela não entendeu que o confortável era fazer a mãe dela, né, ir dessa pra uma melhor sem sentir dor. Ela pensou que o confortável seria um tratamento, seria medicamento, seria dar uma alimentação via sonda, mas o confortável, na verdade, era aplicar morfina e esperar a hora chegar. Assim, eu entendo que ela não quis entubar, ela se negou a entubar, e aí quando o médico falou de paliativo e de deixar confortável, ela falou, opa, vou deixar minha mãe confortável, mas também faltou aí um pouco de empatia do médico de sentar e conversar com a senhora, filha de uma senhora já, que tá ali no sofrimento, vendo a mãe passar pelo sofrimento, o que é o cuidado paliativo, né? Porque tanto é que quando, no outro dia, né,
Os enfermeiros chegaram para dar medicação, para dar inalação. E ela não tinha deixado ainda dar morfina, né? E ela tava cobrando medicação, ela tava cobrando banho, ela tava cobrando um monte de coisa. Mas aí todos os enfermeiros que chegavam falavam, mas ela não é paliativo? Paliativo, o médico explicou pra você o que é o paliativo? E ela falava, explicou, mas vocês não estão cuidando da minha mãe. E aí eu ficava, puta, mano, que merda, velho, que bosta, cara. Onde é que eu fui me meter? E aí, tipo, trocou de acompanhante, a senhorinha que assinou o paliativo foi embora, voltou a irmã dela. Eu acompanhei a despedida de basicamente todos os filhos, vieram despedir da senhorinha. E aí todos os filhos que chegavam, a irmã que tava lá de acompanhante reclamando, eu acho que fulana não entendeu o que o médico quis dizer. Ela assinou sem entender. Agora eles vão dar morfina pra mãe e vão esperar ela ir embora, sabe? Isso me doeu tanto ver esse processo. Mas, sabe, eu me agarrei assim com a minha fé, eu me agarrei às minhas preces, às minhas orações, pra tentar, né, passar por essa situação o mais forte possível. Porque, mano, eu me coloco no lugar dessa família, eu fico... Eu nunca ia me perdoar se, sabe, eu tivesse assinado um bagulho assim pra minha mãe, sem, tipo, lutar o máximo que eu pudesse, sabe? É muito difícil você se colocar no lugar do outro, né? Porque pensando, a intubação era uma intercorrência cirúrgica que poderia dar ruim, só que pelo menos a gente ia tentar, né? De alguma forma, não dar tão ruim assim. E aí ela não tinha entendido que era o paliativo, e aí, nossa, foi terrível. Mas enfim, eu sei que eu acompanhei o processo. Eram as 4 horas da tarde, o médico tinha... a irmã que tava lá liberou começar a aplicar a morfina. E quando foi, acho que eram as 11h40, ela já tinha falecido, né? Ela tinha acabado de falecer. E, nossa, foi um clima muito estranho, assim, porque... Tava passando Altas Horas no sábado, à noite. E o programa do Altas Horas tava muito da hora. Tinha Chitãozinho e Chororó, eu amo Chitãozinho e Chororó. E tinha Vanessa da Mata e todo mundo cantando música de todo mundo, sabe? Plebe Rude, Inocentes, foi muito legal. E aí, tipo, do nada, cantando Galopeira, a senhorinha faleceu. Então foi... E foi estranho, porque, tipo, eu tava mó feliz, que fazia, tipo, uns 10 anos que eu não assistia Altas Horas. E postei no Instagram. Falei, nossa, faz 10 anos que eu não assisto Altas Horas e Altas Horas tá mó da hora. E puf, a velhinha faleceu. E foi estranho, sabe? Eu nunca tinha passado por isso tão próximo, apesar de eu não ter visto. Foi marcante. Foi um pulo que ela deu na maca, sabe? Eu ouvi a maca fazer barulho, fez assim, tchuf, sabe? Tchuf, balançou a maca. Aí a filha morreu, sabe? Ficou repetindo. Aí o enfermeiro veio, tirou ela de lá e começou a fazer o processo. Até isso eu acompanhei, tá, gente? O processo dos enfermeiros lá falando o que tinha que fazer, onde é que tinha que colocar coisa, onde é que tinha que tirar, como é que tinha que vestir, blá, blá, blá. E aí quando, eu passando por isso, eu falei, caramba, mano, eu não errei em escolher o nome do meu vlog de vlog aleatório, porque as coisas que acontecem na minha vida são tão aleatórias que até eu, às vezes, me surpreendo com, tipo, as coisas que eu já passei e que eu passo e que acontecem de forma aleatória. Assim, eu fico, mano, mais aleatório que isso, impossível. Foi sinistro. Mas aí são detalhes que eu acho que, tipo, não cabe. Eu acho que cabe mais pra o meu processo de terapia daqui pra frente. O importante é que no domingo de manhã o médico passou, ouviu meu pulmão, disse que tava limpinho não, né? Mas tava bem melhor. Eu cheguei a fazer uma tomografia, mais exame de sangue, e aí ele resolveu me liberar no domingo. Domingo, 2 horas da tarde, eu tava em casa, graças a Deus. Hoje é terça, eu tenho mais amanhã de atestado. Quinta-feira eu já volto a trabalhar com 100% no foco do meu novo cargo, velho. Porque eu nem aprendi o meu novo cargo direito ainda. E eu já peguei uma internação de 7 dias. Mas assim, graças a Já,
minha chefe nova, ela se mostrou assim bem compreensiva, ela só quer que eu fique bem, né? Pelo que ela deixou claro é isso, você se cuide, você fique bem, porque a recaída da pneumonia, ela é perigosa, mas fique 100% bem, e aí quando você voltar, volta com tudo. E é isso que eu pretendo, voltar com tudo, dando o melhor de mim, somando mesmo na minha nova equipe e trazendo para vocês novidades de como vai sendo esses próximos dias, né? Ainda tudo que aconteceu eu ainda tô tentando digerir. Esse vídeo assim de desabafo também é um pouco de uma forma de eu colocar pra fora, né? Porque eu tenho um pouco de dificuldade de colocar as coisas pra fora, e quando eu faço vídeo eu me sinto um pouco mais à vontade de falar, né? Esse vídeo também é uma forma de colocar um pouquinho, né, dessa experiência sinistra pra fora, não me deixar cair de novo, né? Porque já deu, cara, já deu. Fiquei 30 dias de férias, 10 dias de atestado de cabeça e 7 dias de atestado de pulmão, já tá ótimo. Chega de ficar em casa, agora eu quero viver. Agora eu quero, sabe, esses novos desafios na minha vida, eu quero viver, sabe? Eu não quero mais ficar em casa, eu quero ver gente, eu quero viver. Quero ver a rua. Esses dias que eu fiquei em confinamento, né? Porque não tinha nem janela no quarto. Tinha uma janela que levava nada a lugar nenhum. Mas sabe, o que você não... Você vê a hora passar no relógio, mas você não vê o dia, você não vê nada. O sol, se tá chovendo, se tá claro, se tá escuro, se tá neblina. Se não vê, isso é horrível. Então a sensação desses 3 dias que eu fiquei no hospital foram de um ano mesmo. Que eu passei um ano. E gente entra no quarto e sai do quarto, e gente... Sabe? Complicado. Então agora eu quero viver de novo, sabe? Já deu. Acredito que essa tenha sido, né, nesses últimos 2 anos, a maior recaída que eu tive, assim. A maior recaída que eu tive. Foi a maior recaída que eu tive. Então, deu. Agora deu. Me apeguei, assim, à minha fé de uma forma que... acho que nunca antes na vida eu havia me apegado antes. Tô confiante de que agora é o primeiro passo para a decolagem do foguetinho. Vamos que vamos, independente dos percalços, independente das coisas. Eu não quero mais ficar doente. Eu não quero mais ficar doente. Eu quero viver agora. E vamos comigo, né? Desculpa pelo vídeo atropelado, pelo vídeo aleatório, pelo vídeo um monte de coisa, mas eu precisava pôr isso pra fora. E eu espero que vocês tenham gostado. Pra não perder mais nada desse canal que vocês assistem, se inscrevam aí. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o likezinho. Comentem aí se vocês também já passaram alguma experiência traumática em hospital. Comentem aí se vocês acham que eu fiz uma boa pedida, né? De ter pedido pra trocar de quarto nessa situação, que vocês fariam. E compartilhem com os amigos se vocês acham que vão gostar do meu conteúdo também. Então por hoje é só. Valeu, falou para todos nós e até a próxima.